Provérbios capítulo 18, versículo 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nesse versículo nós temos muitos ensinamentos, muitas linhas de ensino, mas para hoje nós estaremos falando na linha de ensino que fala sobre a fé. Estarei falando aqui o poder da língua através da fé. Neste versículo nós encontramos, a palavra de Deus diz que em nossa língua tem poder. Em nossa língua tem poder, segundo as Sagradas Escrituras. Nós vamos entender sobre essa afirmação através da Bíblia Sagrada. Como eu disse, temos muitas linhas de ensino, mas aqui nós vamos falar sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Cada um de nós, seres humanos, recebemos de Deus uma medida de fé. Todos os seres humanos têm fé, porque Deus deu essa fé para os seres humanos. Todos têm uma medida de fé. E quando o ser humano passa a ouvir a palavra de Deus, essa fé que está no ser humano vai fazer com que ele acredite, através da ação do Espírito Santo, que ele acredite nas verdades da palavra de Deus. E quando o Espírito Santo age na vida dessa pessoa, e essa fé começa a brotar, a fé que já está dentro da pessoa, aí a pessoa crê na palavra, e através de crer na palavra, crer em Deus, aí a pessoa recebe a salvação da sua alma, a pessoa recebe a cura, a pessoa recebe a libertação, a pessoa recebe a transformação, a pessoa recebe as bênçãos que Deus tem através da palavra. Para nós entendermos o que lemos aqui em Provérbios, lá em Marcos capítulo 11, nós temos uma história verdadeira, deixada pelas Escrituras Sagradas, porque todas as histórias da Bíblia Sagrada, principalmente os Evangelhos, é para que nós possamos conhecer o ministério do Senhor Jesus Cristo, conhecer o que Ele fez no passado, conhecer o que foi que Ele veio trazer para esta terra. Como a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 17, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqui nessa história, em Marcos 11, nós encontramos a história da figueira amaldiçoada. O Senhor Jesus, ele chega com os seus 12 discípulos em Jerusalém, mas antes dele entrar em Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele buscou um jumentinho para que ele se montasse no jumentinho e entrasse em Jerusalém. Aquela ocasião que o povo estendeu os ramos, estendeu as roupas para que ele passasse, e as pessoas clamavam dizendo: Hosana ao rei, ao filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor. Eles estavam dando glórias ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, chegando no templo, a palavra de Deus diz que ele observou o templo e foi para a aldeia chamada Betânia. E diz a Bíblia Sagrada que no dia seguinte, no versículo 12 do capítulo 11, o Senhor Jesus saiu da aldeia Betânia para ir para o templo em Jerusalém.
Jerusalém, juntamente com os seus discípulos, os 12 discípulos, e no meio do caminho ele teve fome, porque o Senhor Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço. A única coisa que ele não fez foi pecar, porque ele era o homem perfeito. E diz a palavra de Deus que no meio do caminho ele sentiu fome, e de longe ele viu uma figueira que tinha folhas. Daí ele chegou perto da figueira, e quando ele chegou lá, ele procurou figos para se alimentar. E diz a palavra de Deus que ele não encontrou nada, só tinha folhas. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele falou, lá em Marcos 11:14, falou à figueira. Ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram essas palavras que o Senhor Jesus falou. E aí eles foram até o templo, e lá o Senhor Jesus viu as pessoas lá no templo vendendo coisas dentro do templo. Aí ele começou, ele deu um chicote e expulsou aquele povo do templo, dizendo que a casa dele era chamada de casa de oração, e eles tinham feito um corvil de ladrões. E diz a Bíblia que aí, já era tarde, ele voltou para Betânia, juntamente com os seus 12 apóstolos, e no dia seguinte, eles vieram novamente e passaram por aquele caminho, que estava aquela figueira, que só tinha folhas. E diz a Bíblia Sagrada, no versículo 20, que eles viram aquela figueira e eles observaram, os apóstolos de Cristo, que ela havia secado desde as raízes. No dia anterior, a figueira tinha folhas, cheia de folhas, era verde. Mas depois que o Senhor Jesus falou para a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti, essa figueira secou até a raiz. E diz a palavra de Deus que Pedro lembrou que o Senhor havia amaldiçoado a figueira. O Senhor disse, Pedro disse assim: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, ela secou. O Senhor estava querendo ensinar para os seus discípulos, o Senhor estava querendo ensinar para nós que estamos hoje ouvindo essa história, o que devemos fazer para receber as bênçãos de Deus. O Senhor Jesus, ele falou para Pedro: tendes fé em Deus, versículo 22. Aí ele diz: porque em verdade eu digo que qualquer que disser a este monte, levanta-te, ergue-te e te lança no mar, se não duvidar no coração, tudo aquilo que disser vai acontecer. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, aqui no versículo 24, ele diz também: tudo que pedir orando, crede que receber, tê-lo-eis. O Senhor está ensinando aqui, meus queridos irmãos, ouvintes, dois tipos de orações que nós podemos fazer para que a nossa língua tenha autoridade. Essa autoridade, ela vem primeiramente quando nós cremos em Deus. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos: credes em Deus. Porque o Senhor Jesus, ele acreditava no Pai. Ele disse: Pai, tudo que eu peço ao Senhor, o Senhor me dá. Porque ele acreditava no Pai. E ele quer nos ensinar que nós devemos crer em Deus. Crer em Deus. Deus, ele deu domínio sobre tudo e sobre todos. Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele é grande, ele é o Criador. Quando falamos assim, creia em Deus, está falando o seguinte: coloca a tua confiança somente naquele que fez o céu e a terra. Não coloca a tua confiança no homem, não coloca a tua confiança na mulher, não coloca a tua confiança
confiança em Deus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Crede em Deus. Porque se nós cremos em Deus, tudo que nós pedimos, ao outro lado, crê em Deus e crê naquilo que você vai pedir. Ou seja, naquilo que você pedir, você vai receber. Crê. Ele está dizendo aqui, olha, no versículo 24, os dois tipos de orações. O primeiro tipo de oração é a oração com palavras de ordem. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi amaldiçoar a figueira, ele não falou: Deus, amaldiçoa a figueira. Ele disse para a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para a figueira. E a oração com palavras de ordem é aquela oração que você ora contra o mal, contra a enfermidade, contra os demônios. Você não vai falar para o demônio: por favor, sai dele. Você vai dar uma palavra de ordem. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai agora. Você vai dar uma palavra de ordem para a enfermidade, dor de cabeça, dor da coluna. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai agora da minha cabeça a enfermidade. Quando nós damos essa palavra de ordem, crendo em Deus, no coração, o milagre acontece. Esse é o primeiro tipo de oração. O segundo tipo de oração é a petição. Primeiramente ele diz aqui, para nós entendermos, Marcos 11, 24, ele diz: de verdade vos digo, que qualquer que disser este monte, palavra de ordem, fala para o monte: monte, te levanta e se atira no mar. E não duvidar no coração, vai acontecer. Amém? A palavra de ordem. Eu ordeno em nome de Jesus que esse mal saia da minha casa. Mas não vai duvidar no coração. Eu ordeno em nome de Jesus que saia da minha família. Mas não pode duvidar no coração. Quando cremos em Deus, nós sabemos que Ele vai operar o milagre. E Ele tem como fazer isso. O que Ele quer é que nós temos a palavra de ordem. Porque quando você dá a palavra de ordem, o milagre vai acontecer. Se você crer. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que quando nós vamos expulsar o demônio da vida de alguém, tem que primeiro amarrar o demônio. Porque o demônio está ali fazendo muita coisa com aquela pessoa. A pessoa talvez não esteja nem aqui. Não esteja aqui. Você está fazendo campanha por essa pessoa. O demônio do vício, o demônio da droga, o demônio da prostituição. Mas se você crê em Deus, e se você der uma palavra de ordem poderosa no nome de Jesus Cristo, e na hora da oração você falar: demônio do vício que está no meu filho, na minha filha, na minha família, que está agindo naquela vida, eu te ordeno agora que tu esteja amarrado em nome de Jesus. Nesse momento o demônio vai ficar amarrado. Nesse momento o demônio vai perder as forças, por causa daquela palavra de ordem. Porque Deus, Ele age por meio da fé. Porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você dá a palavra de ordem, o mal tem que obedecer. Porque você deu a palavra de ordem, mas você usou um poderoso nome que está acima de todo o nome de Jesus. É preciso crer nesse nome. É preciso crer que não vai ser a sua palavra que vai expulsar o mal. O mal vai ser expulso por Deus por causa do nome de Jesus. Aleluia. Deus, Ele vai curar aquela enfermidade por causa do nome de Jesus.
isso, aleluia. Quando você usa o nome de Jesus com autoridade, você está chegando até Deus. O Senhor Jesus disse: ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. E para chegar até Deus é preciso usar o poderoso nome de Jesus. E quando você usa o nome poderoso de Jesus com autoridade, e você crê no coração que aquilo que você falou vai acontecer, já aconteceu. É o que está na palavra de Deus. Muitas vezes não acontece, irmãos, porque nós não acreditamos. Às vezes nós falamos: eu acredito, mas acredita na boca. Às vezes a língua ela pode ter poder quando o coração crê. Quando o coração crê, a língua tem poder, mas quando o coração não crê, a língua não tem poder. Olha, a palavra de Deus diz aqui, versículo 24. Aqui é o segundo tipo de oração. Por isso eu digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las Ele. Aqui é outro tipo de oração. É oração de pedir. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 7:7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo que pede, recebe. Quem bate, a porta é aberta, e quem busca, encontra. Amém? Essa oração, ela também é importante, porque quando você estiver pedindo algo para Deus, o que eu posso pedir para Deus? Ah, eu estou desempregado, peço para Ele abrir a porta do emprego. Ah, eu estou com causa na justiça, eu peço para Ele resolver esta causa. Algumas orações é pedir. Ah, tem uma coisa muito impossível para mim, mas para Deus nada é impossível, eu peço para Ele. Aí Ele vai operar conforme a nossa fé. Porque o Senhor Jesus, Ele falou aqui, meus queridos irmãos, olha, por isso eu digo que todas as coisas que pedirdes orando, tem que pedir orando. Todas as coisas que pedir orando, crede em receber e tê-las eis. E Ele falou aqui todas as coisas. Todas as coisas que você pedir orando, você crendo, você vai receber. Por isso o momento da oração é um momento muito importante, porque no momento da oração a nossa mente muitas vezes ela quer duvidar. Muitas vezes na hora da oração o nosso coração ele quer duvidar. E é muito importante na hora da oração você crer, eu crer, não duvidar, porque aquilo que você pediu com a sua boca para o Senhor, se você crer, Ele está dizendo assim: vai acontecer. No momento da oração, meus queridos irmãos, a nossa carne, que não, a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus, a nossa carne quer nos afastar da conexão com Deus, da comunhão com Deus. No momento da oração, o inimigo também ele quer jogar setas para que nós não venhamos fazer aquela oração de fé. Nem toda oração é oração de fé. Nem toda. Porque se a pessoa ora com a boca e duvida no coração, o milagre não vai acontecer. Para concluirmos aqui essa meditação, o poder da língua ele é grande para abençoar a nossa vida, nossa família, quando nós temos fé em Deus e não duvidamos daquilo que ordenamos ou pedimos. Amém? Amém.